teve o encerramento do encerramento da rodada, né, da 12ª rodada, com o último jogo dela, Vasco e Cuiabá. Longe de São Januário e sem torcida, Vasco vence Cuiabá e encerra jejum de 10 jogos sem vencer. O Vasco estava com esse mesmo período aí de jejum de vitórias que o Santos agora fica sozinho, né, com esse jejum de 10 jogos. O Vasco venceu por 1-0, então, vitória do Vascão, gol de pênalti do Jair, já no fim do jogo, então, um jogo dramático. Dois times que estão na parte de baixo da tabela, né, o Vasco e o Cuiabá. Fazia 1 mês e meio que o Vasco não vencia. A partida de ontem aconteceu sem torcida e no estádio Luso Brasileiro, que fica na Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro, porque São Januário, assim como a gente falou que a Vila Belmiro, que o Santos está tendo que jogar sem torcida na Vila, São Januário está interditado. Então, além de jogar sem torcida, o Vasco não pode jogar nem no estádio deles, ali em São Januário, mesmo que sem torcida. Então, por isso que jogou na Ilha do Governador. É uma punição pelas cenas de violência que a gente também viu no jogo do Vasco na semana passada, na derrota para o Vasco. E vou mostrar um pouquinho para vocês, antes de mostrar a classificação do campeonato, como que a internet reagiu a essa vitória do Vasco. Fazia muito tempo que o Vasco não vencia, né? Respeito voltou. Ressuscitaram aí um vídeo do ex-presidente Eurico Miranda, do Vasco. Eurico, a gente vai entrar ao vivo agora. O respeito voltou. Ponto. Contra tudo e contra todos. O respeito voltou. Ponto. É assim que acordou o vascaíno hoje. Aí tava cansado de apanhar o vascaíno, pelo menos uma vitória para deixar as coisas mais tranquilas. E aí jogadores do Vasco, o Figueiredo, o Gabriel Peck e o Vasco de forma geral, dedicaram essa vitória a um pequeno torcedor, um torcedor em especial. Eu já vou contar a história desse torcedor pra vocês, antes vou mostrar o vídeo aí dos jogadores dedicando a vitória. Aí, Gui, prometido a vitória. Infelizmente eu não fiz o gol, mas a vitória tá de bom tamanho. Tamo junto, meu amigão. Saudades, hein? É nóis. Ei, Gui, essa vitória é pra você, hein? Tamo junto, irmãozão, e outra. Só vive o propósito que esse esporte tá certo. Aí, Gui. Da hora demais aí. Esses que são hoje os principais jogadores do Vasco, né? O Vasco é um time hoje formado praticamente por molecada, por jovens, e dedicam essa vitória a um outro jovem. E aí um menino mais novo, de 8 anos de idade, o pequeno Gui, que é citado no vídeo, é Guilherme Gandra Moura, um torcedor mirim, que é esse desse vídeo que eu já vou colocar aqui pra vocês na tela. Ele viralizou recentemente e recebeu visita dos jogadores do Vasco no hospital, por isso que o Gabriel Peck até fala, já tô com saudade de você. Ele tá internado porque ele passou 16 dias em coma. E aí um vídeo dele... ele estava com pneumonia, por isso coma. E aí viralizou na internet o vídeo do reencontro dele com a mãe dele, quando ele acordou do coma. E é um vídeo muito, muito, muito fofo, assim, é emocionante mesmo. E eu vou dar play pra vocês aqui. E ele é torcedor do Vasco, o pequeno Gui. Pô, tá maluco, esse abraço durou 1 minuto, velho. É uma cena muito bonita, aí descobriram que ele é torcedor vascaíno e os jogadores do Vasco foram visitá-lo, né? O pequeno Gui, ele estava internado com uma pneumonia e ele é portador de uma doença rara chamada epidermolise bolhosa. E aí ele precisa de cuidados excessivos, a pneumonia se manifestou de uma forma muito forte, mas ainda bem que tá tudo ocorrendo bem aí depois que ele acordou do coma e... Pô, realmente muito bonito por parte do Vasco dedicar essa vitória a ele. Acho que as cenas do futebol elas têm que estar muito mais atreladas a esse tipo de comportamento do que as cenas de violência, né? Seja do Vasco, do Santos, que a gente acabou de mostrar. É muito mais bonito quando o esporte presta esse serviço para a sociedade do que o serviço de violência. E eu, pelo menos, acredito muito nisso. Acompanhando e gostando muito de futebol. E tá aí para vocês a classificação do Campeonato Brasileiro. Tinha alguém no chat perguntando se o... Acho que era o Douglas. Perguntando no chat se o Botafogo ainda é o líder. E vai ser por muito tempo, porque... Já abriu uma gordura aqui de 7 pontos na liderança, então se o Botafogo perder os 2 próximos jogos, não tem chance de perder a liderança. E também não tem perspectiva de sair perdendo o jogo assim. O Botafogo não, tá muito bem, segue líder, para felicidade do Helder aí no chat. O jogo de ontem movimentou a parte de baixo da classificação, né? Que eu coloco aqui para vocês.
O Vasco subiu uma posição, segue na zona de rebaixamento, segue numa situação delicada aí o Vasco no campeonato, mas pelo menos venceu mais uma vez, né? Só tinha vencido um jogo na primeira rodada, voltou a vencer agora depois de 10 jogos sem vitória e vai para 9 pontos, assume a 18ª posição, empurra o América para vice-lanterna. O Cuiabá, por outro lado, segue ali na boca da zona de rebaixamento, perdeu a chance de ultrapassar Corinthians, Bahia e Santos. Então esse bloco do Santos para baixo, como a gente falou na live de ontem, no programa de ontem aqui no Trending Topics, esse bloco segue sendo o bloco dos desesperados, do Santos para baixo, todo mundo aqui brigando contra o rebaixamento. Mais uma vitória uma vitória do Vasco aí nesse confronto direto com o Cuiabá. Vou colocar umas últimas mensagens de vocês na tela antes da gente encerrar o programa de hoje. Muito legal, de novo, repito aí a movimentação do chat. Participem sempre aqui, colhem no ao vivo para conseguir participar do chat. E se você assistir depois do programa gravado, também deixa a sua opinião ali na caixa de comentários, que a gente sempre lê aqui. Eu acho muito legal. O Belém aí se emocionou com o vídeo também do Pequeno Gui. Nunca vai ser só futebol. O Helder falando ali que dá muita dó ver o sofrimento dele, né? Pô, e aí ele abraçando a mãe, é uma coisa muito emocionante, muito, muito bonita, né? O Alan Brito, eu chorei quando vi esse vídeo, eu também, quando eu tava preparando o programa aqui, eu vi pela segunda vez, hein? Até encerrei antes de terminar, porque senão eu ia chorar de novo aqui no ao vivo, é muito bonito, muito emocionante. Pensei, se fosse a minha filha, chega a encher de lágrima aí o olho. O Eduardo também foi pego no contrapé aí com esse vídeo. E o John faz uma análise mais fria aí sobre o jogo. Os torcedores do Vasco não irem assistir ao jogo não é punição, é ser poupado. Realmente foi mais um jogo muito ruim do Vasco, né? Esses times todos, do Santos para baixo ali, estão jogando muito mal, né? Para além dos resultados, tem uns com resultados melhores, outros piores, mas tá todo mundo jogando muito, muito mal, essa é a verdade. Inclusive o meu Corinthians ali. Meus caros, ficamos por aqui hoje então. Agradeço a participação de todo mundo, mesmo quem não participou do chat também, quem só está nos ouvindo. Quem não assiste ao vivo, repito, participa ali comentando aqui no YouTube e também pode nos ouvir no Spotify, certo? Segue o Flow News lá no Spotify e vamos que vamos, até amanhã.